recado é a gente continuar a olhar o paciente como um ser humano. A gente precisa absorver tudo que a tecnologia tem para trazer para a gente, mas a gente não pode esquecer que ali por trás, é uma frase comum, né? Por trás de dente tem alguém, né? Uhum. Ali essa frase é num livro do Simon Katz. Por trás do dente que você está mexendo tem um ser humano. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do PV. Esse episódio ele é importante porque ele faz parte de um projeto que é o Geração 40 Anos. A geração de dentistas que viveram pelo menos 4 décadas de odontologia, 4 décadas dedicadas à profissão, independente se for uma dedicação clínica, se for uma dedicação científica, se foi uma dedicação híbrida, ou se também foi uma dedicação empreendedora, criando, permitindo conexões, empresariando de outra forma. Me acompanha hoje aqui no Geração 40 Anos, Carlos Jajá. Fala, meu amigo, tudo bem? Meu parceiro de luta de odontologia, um cara que me abriu muitas portas para a minha profissão, trazendo a Exam Vision para a minha rotina clínica. Nós já falamos de tanta coisa, né, Carlão? Nós já falamos de doença, já falamos de desgaste, já falamos de cárie, já falamos de doença não cariosa, falamos de magnificação, falamos de saúde. Eu já te vi defendendo a personalização de um dispositivo para melhorar a qualidade. Mas falando do dentista, Carlos Jajá, primeiro, cara, de onde veio esse sobrenome? Me conta um pouco dessa história e eu quero entender como que uma mente brilhante, clínico geral, impactou o mercado odontológico, trazendo uma marca, trazendo a Porsche das lentes, que é a melhor marca para o mercado, mudando a vida do dentista. Mas primeiro eu queria entender o seguinte, a origem. Quem é Carlos Jajá? De onde veio esse sobrenome? Como é que a odontologia chegou na sua vida? Vamos lá, é um prazer estar aqui, Paulo, uma alegria. Eu acho que aos 42 anos eu me sinto sempre querendo aprender, a curiosidade me carrega, eu acho que é a curiosidade que me move, né? Eu sou filho de imigrantes. Meus pais moravam na Palestina quando ainda era Palestina. Meus pais estavam com 3 filhos. Uhum. E por causa da guerra, da Segunda Guerra, eles migraram para o Brasil, né? E ainda aqui nasceu mais um, que é meu irmão médico, e eu, por fim, eu sou o caçula. Eu tenho um irmão de 83 anos. Você tem um irmão de 83 anos. E eu sou o caçula, são as duas pontas. Estamos todos os irmãos vivos, meus pais já foram. E eu acho que tem um pouco dessa história da briga, da sobrevivência, da inquietude, do desejo de você, não vou dizer sobreviver no sentido de como meus pais passaram, né? Uhum. Que é uma história que para mim é muito rica, mas da necessidade de você se comunicar, né? Da necessidade de você conectar, né? E, assim, a minha escolha pela odontologia, eu digo que foi por influência, por 2 coisas, né? Uhum. Pela minha própria quantidade de cáries que eu tive na infância e a conexão com o meu dentista, né? Olha, que legal. E aí, para mim, aquilo, cada vez que ele trabalhava com os instrumentos, a delicadeza, enfim, isso me motivou muito. Me disseram que eu tinha habilidade manual, você fica meio convencido por isso, mas obviamente que eu acho que é a questão de ser um profissional de saúde. Meu irmão é médico e eu optei pela odontologia, com a certeza, sempre quis ser, e foi super legal, né? Então, meu nome é um nome, na verdade, se fala Jardia, não fala Jajá, mas... Jajá é o jeito mineiro de falar? Não, o jeito brasileiro de falar. Até Djavan já me chamaram. Só que eu não sei cantar. Mas é uma história que eu me orgulho, eu me orgulho dela. E assim, essa questão de empreender também... Aos 50 anos, né, que eu trouxe a Exam Vision, né, tem 13 agora. Exato. Você vai abrir um negócio, mas assim, eu fiquei
eu me sinto, sinceramente, eu me sinto ainda pronto para continuar esse desafio que é empreender e aprender, né? Aprender também o tempo todo, né? Com você eu aprendo muito, com tantos outros colegas. Eu acho que você me impressiona muito, Paulo. Você é muito inspirador. Não estou aqui querendo puxar seu saco, não. Obrigado. Mas eu não me sinto velho, né, do teu lado, para ser sincero. Né? É muito inspirador. Obrigado. Eu tenho um carinho muito grande, cara, com os profissionais que viveram a nossa profissão com mais tempo de vida odontológica do que a minha vida cronológica, sabe? A minha vida biológica. Eu vejo muito nesse projeto, a todo momento, eu cito meu pai aqui, cara. Meu pai é vivo, graças a Deus, com saúde, trabalhando bastante, 47 anos de profissão. Já fiz esse papo com ele. E vou dizer para você que quanto mais o tempo passa, para mim, o melhor doutorado, a melhor especialização, a melhor pós-graduação é o tempo. É a melhor pós-graduação para qualquer área. E para a nossa área, para a área da saúde, a gente que valoriza tanto, o dentista é considerado uma especialidade que estuda muito, uma especialidade que investe muito em pós-graduação. Uma especialidade que eu digo, uma especialidade da área da saúde, né? Uma área da saúde. E o tempo é a nossa melhor escola, nós temos que valorizar. E nós sabemos, Carlos, que eu já repeti isso aqui várias vezes e vou sempre falar, que na nossa cultura, nem sempre o profissional mais experiente, ele é o mais valorizado. Existem vários rótulos, vários desfechos, isso é uma questão totalmente cultural, que quando você vai, por exemplo, para alguns países no hemisfério norte, aqui não é aquele sentimento vira-lata, pelo contrário, aquele espírito, não. Você vai para a essência, você vai para a academia, você vai na educação, você quer conhecer um país, entenda a educação desse país. Eu vivi isso. E vi professores eméritos, e vi carreiras, e vi valorização. Quanto mais cabelo branco, quanto mais experiência, quanto mais vivência, mais valorizado. Mais as pessoas desejavam aquele profissional. Aqui parece que é o contrário. Em várias situações eu já me vi em conselhos universitários, já me vi tipo, não, já foi. Não, já foi, tem que dar espaço e tal. Não que eu seja contra a evolução, não que eu seja contra a renovação, mas nós temos que tomar cuidado com isso, de errarmos nessa precocidade em alguns momentos e desvalorizarmos a experiência. Você coloca muito bem empreender e aprender. Eu gosto muito do seu trocadilho, você sabe que nós gostamos disso, você tem vários insights, é uma coisa que me chama a atenção. E eu queria deixar registrado uma coisa que você colocou. Você empreendeu na nossa profissão, você tinha 50 anos de idade. Ou seja, um momento de maturidade clínica, de maturidade de vida, e viu uma oportunidade de empreender e mudar a história Você mudou a história da odontologia. Existe um marco na odontologia clínica entre a chegada da Exam Vision no Brasil e a ausência da Exam Vision no Brasil. Isso a gente tem que considerar. Hoje, os melhores profissionais da área da saúde utilizam a marca que você trouxe para o país. Não tem outra forma da gente colocar isso. Isso tem que ser colocado de forma clara. Isso não é marketing, isso não é brand, isso não é eventos, não é nada. Isso é fato, faz parte da história. Então, você falou 2011, né? 2011 foi um marco. Agora, Carlos, você formou no Rio de Janeiro. Na UERJ. Na UERJ. Em 1982. Não, 1900. Ih, rapaz, agora. 82, 83, na verdade, porque foi no meio do ano, 83. Você formou na década de 80. Você entrou no mercado na década de 80. Tem muitas pessoas que me perguntam assim, eu quero entender o porquê que você está gravando essa galera aí com 4 décadas. O que eu faço para estar aí no PVCast, na geração 40 anos? Cara, você tem que ter 40 anos de profissão. Aqui, esse é um programa que não precisa ter pós-doutorado para sentar aqui. Você pode ter 20 pós-doutorados. Se você tiver 20 anos de profissão, você vai ter que esperar para sentar aqui. Não é uma questão simplesmente de um mérito acadêmico. É uma vida dedicada à profissão. E você entrou, Carlos, no mercado na década de 80. Me conta assim de uma forma clara, se você pudesse voltar e te enxergar trabalhando.
Como é que era a odontologia naquela década? O que você via? O que você enxergava? O que você fazia? Olha, era uma época que você ter um caminho através da clínica privada tinha um outro glamour que tem hoje. Eu acho que era o lugar de um verdadeiro profissional de saúde. Será que eu estou sendo muito arrogante falando isso? Não, né? Seu pensamento, você viveu 40 anos, você pode falar. Eu falo assim por conta da comparação que eu estou vendo, a busca de parte da turma que está saindo da graduação agora, né? E eu queria, o que eu continuo ainda acreditando, que é olhar para o meu paciente, atender o meu paciente da melhor maneira possível e entregar, né? Eu acho que essa frase ela pode ser uma frase muito parecida com o que talvez outras gerações, as mais recentes, estejam propondo, mas era mais um profissional de saúde, menos um modelo de negócios. Eu não sei se isso faz sentido para você. Talvez Total. Isso... e sem personagens, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje uma projeção de um personagem de um profissional de saúde. A gente está esquecendo algumas coisas, né? A minha formação foi muito boa. Eu acho que a UERJ me trouxe uma dignidade profissional. É pena que, né, a gente vê hoje algumas universidades que estão com falta de estrutura, com problemas políticos, dá uma certa dó, né? Mas eu fui muito bem formado, né? Eu queria ter meu consultório e era o que eu queria, né? Sem muitas, como é que eu posso dizer? Sem muitas alegorias, eu acho. Sim. Sabe? E, obviamente, eu não estou aqui também contra a renovação, contra uma outra... Eu estou aprendendo, na verdade, né? Eu estou aprendendo a viver uma odontologia que eu não sei se ela cabe ou não cabe dentro do modelo que eu fui formado. É um desafio, né? É um desafio. Então, assim, os meus pacientes, para mim, são tudo, né? Eu me dou para eles, não preocupado, né, com algumas coisas que hoje a profissão se preocupa, né? E eu não estou aqui criticando isso. Então, assim, como é que eu volto para trás no tempo? Eu acho que a coisa era um pouco mais simples. Era desafiadora, mas era um pouco mais simples, né? Simples no sentido não de uma coisa pequena, mas de uma coisa da relação de... Menos complexa. Menos complexa, na relação, vamos dizer assim, do profissional de saúde com o paciente. Faz sentido isso? Assim, não sei se eu estou sendo claro. Você está tendo muito cuidado com as palavras. E não que nós somos contra a criação de um modelo de negócio na clínica, não que nós somos contra o empreendedor. Pelo contrário, você é empreendedor, você pode falar. Mas o excesso de empreendedorismo pode te levar também a uma criação de um personagem que não representa mais o profissional da área da saúde. Sim. Viramos vendedores de produtos. Tipo, exatamente. Vendedor de dente, vendedor de lente, vendedor de toxina, vendedor de serviço, vendedor de clareamento. Eu estou colocando aqui, estou trazendo um ambiente estético e gosto desse seu insight. E você está tendo cuidado com as palavras, Carlos, mas você pode falar. Porque só pode falar do próximo mercado quem já viveu parte desse mercado. Como é que um profissional chega aqui com 3 anos de profissão e que vai falar para mim de projeção do futuro? O que vai acontecer no futuro? E não que aqui é um PVCast de profecia, nós não estamos fazendo profecia de nada, nem querendo prever o futuro, mas eu preciso de um direcionamento. Quem pode me direcionar na profissão? Quem já viveu quase tudo que a profissão ofereceu. Você viveu a amálgama, você viveu a queda do amálgama, você viveu a extensão preventiva cauda de andorinha, você viveu... Você usou um termo ontem, cara, eu guardei ele. O andar livre da broca, como é que você usou? Você falou assim, a broca, ela andava... Eu acho, o uso, né, indevido, mas eu não me lembro agora. Agora, o que exatamente isso que você está falando, que foi a maior inquietude. A gente estava virando o século, né? Havia um declínio
da cárie em alguns países. Né? Eu não sei, era muito forte para mim isso. E eu me sentia um pouco estranho dentro da minha própria turma, porque a gente estava pensando assim, olha, por que estender? Por que você abrir uma área do dente que está sadia? Era por uma incapacidade de diagnóstico de entender a lesão. Né? Quando nós trocávamos estrutura sadia, eu queria até falar para você aqui, ó, para você que critica, tá? Porque eu já fui desse. Sabe aquele recém-doutor de dentística? Fala assim, porque na época eu fazia extensão preventiva, cauda de andorinha, trocava dente por amálgama, trocava dente por material restaurador. Agora, você frequenta a rede social, sabe o que você vai encontrar? Uma 2135 trocando a capa de esmalte por uma capa de lâmina de vidro, trocando o esmalte vestibular por um esmalte artificial feito em resina composta, trocando esmalte por cerâmica, esmalte por resina. Nós estamos fazendo a mesma coisa do que nós fazíamos numa odontologia que fazia isso por não ter tecnologia. Hoje nós temos tecnologia e continuamos fazendo isso, Carlos. É por isso que a gente tem que te escutar profissionais como você, porque isso te indignou. Sim ou não? Muito, muito, muito. Eu caí dentro, estudei bastante, me indignou. Eu me lembro assim, a imagem que mais me impactou, tá, era a capacidade de você atuar na lesão superficial da cárie. É uma imagem que, né, através de microscopia eletrônica, você conseguia ver que você conseguia remineralizar uma lesão ainda que não tinha cavidade. Aquilo para mim me marcou muito, né? Então eu tinha essa mente inquietante de falar assim, gente, a gente não pode ficar aqui furando dentes, furando sem pensar, né? Por que essa lesão está acontecendo? Como é que a gente age preventivamente? Naquela época, se falava de odontologia preventiva, né? Era um termo que e se misturava com a questão da odontologia social. Era uma confusão ideológica, mas havia ali por trás assim, gente, vamos fazer alguma coisa antes do dano chegar. O que a gente pode fazer antes do dano chegar? Então, a gente dava numa virada, né? E, assim, preciso te dizer que você, Paulo Vinícius Soares, você trouxe uma conscientização sobre as lesões não cariosas de uma maneira que me impactou, porque me resgatou da época. Eu não tinha na época, era mais uma inquietude solitária. Você explodiu aí para o mundo, e que eu não conseguia com os meus pares, porque eu estava ter essa interlocução, porque a gente estava vindo assim, olha, na década de 70, né, a gente estava com uma herança de, eu não sei se você lembra do que é sistema incremental, né, nos países que se consideravam avançados, né, eles abriam, na década de 70, abriam primeiros molares assim que eles recém-erupcionavam. Por quê? Porque era uma fatalidade ter a cárie. Então era melhor você abrir, colocar amálgama, né, nos sulcos, porque você inexoravelmente ia ter uma cárie. Né? Eu me incomodava demais com aquilo. Falei, gente, você não pode... tem alguma coisa errada nisso. Né? A coisa foi evoluindo, os países foram se organizando, né? E interessante que hoje eu defendo uma marca que eu sou apaixonado, que é a Exam Vision, que ela é dinamarquesa, e eu estive na Dinamarca quando eu fui defender um trabalho que a gente fez com crianças, um trabalho de prevenção de cárie, né? Teve um fórum, né, que acabou terminando, que era chamado dos Congressos Mundiais de Prevenção Odontológica. Certo. E eu fui defender um trabalho na Suécia e passei na Dinamarca para ver um trabalho que estava acontecendo lá, onde tinha os menores índices de cáries do mundo, era na Dinamarca, era na Escandinávia. Então a coisa começou a virar naquele modelo escandinavo, mas outros países também, né, nessa época de 90 para 2000. Né?
E era o que eu estava vibrando ali, vamos dizer assim, apontando, que norteou para mim, norteou muito a minha prática clínica, a questão da promoção de saúde, dentro do meu espectro, né? Por isso que eu dei aula de cardiologia, por isso que eu fiz um trabalho com educação infantil em escolas, porque era a minha inquietude, eu queria chegar e atender a plena, vamos dizer assim, a pleno significado do que é promover saúde. Eu me sinto isso. Eu me Legal. sinto Cara, Carlos, você falou de educação infantil e hoje eu olho, cara, o quanto nós já temos aí de gerações de crianças. Existem pessoas araucária, existem pessoas que estão chegando na fase adulta livres da doença cária. E isso é fruto de uma geração inteira, ou várias gerações de dentistas, incluindo a sua geração, que trabalhou educando. A educação muda. A educação muda as pessoas, a educação muda hábito, a educação conscientiza. Nós sabemos disso. Agora, Carlos, um recado para essa próxima geração de dentistas. O dentista Carlos Jardia, é assim? Jardia. Vou aprender isso aí, cara. Vou chamar de Carlos Jardia mais não. Um recado do Carlos Jardia para a próxima geração. Essa próxima geração que, se trabalhar 42 anos, vai trabalhar até 2065. Imagina o Carlos entrando hoje no mercado, projetando até 2065. O que esse dentista tem que ter? O que esse dentista tem que desenvolver? O que ele tem que cuidar para colaborar com a sua carreira e poder chegar em 2065 e falar, eu vou mais 10 anos. Você vai mais 10? Vou, com certeza. Exato. Então, aqui não é uma questão de sentar dentistas com 40 anos. É sentar dentistas com 40 anos de profissão que tem projeção, visão e energia para mais 10, 15, 20. Então, Carlão, um recado para essa próxima geração, porque só pode falar do futuro quem viveu o passado. Me fala aí. Que desafio. Vamos lá. Eu acho que o recado é a gente continuar a olhar o paciente como um ser humano. A gente precisa absorver tudo que a tecnologia tem para trazer para a gente, mas a gente não pode esquecer que ali por trás, é uma frase comum, né? Por trás de dente tem alguém, né? Uhum. Ali essa frase é num livro do Simon Katz, por trás do dente que você está mexendo tem um ser humano. Uhum. E eu acho que essa humanização, que ela não está sendo abandonada, não é isso, mas ela precisa estar sempre conectada, né, no nosso trabalho, né? Uhum. O sorriso muda as pessoas, eu não sei, eu tenho certeza disso, mas a gente precisa, a gente não pode ficar só fixado na questão estética. Eu acho que a questão estética, ela faz parte da saúde mental. Sim. Ela faz parte, ela representa como um quadro que ela, vamos dizer assim, é um quadro emoldurado da beleza da alma de alguém. Então, se a gente está lidando com sorriso, a gente está lidando com uma alma, com um ser humano. Eu não sei se eu fico muito piegas falando isso, Paulo, mas eu não consigo falar de outra coisa para você, jovem. Olha só, tratar de sorriso é tratar de alguém. E tratar de alguém, você precisa escutar os pacientes, você precisa ouvir. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente está padronizando, a gente está esquecendo, e talvez a falta de capacidade da escuta, né, e torna, vamos dizer assim, a gente muito mecanizado de uma maneira tecnológica, muito bacana, né? Uhum. A odontologia digital, ela é fascinante, eu adoro tecnologia. Uhum. Olha que, né? Sim. Né? Mas eu te conheço, eu percebo isso. Não dá para você deixar de lado, para mim, a humanização dos tratamentos, né, nesse aspecto. Você traz muito, você conecta muito isso, Paulo. Você saiu, né, de trazer numa sequência das lesões não cariosas na região, em várias regiões da boca. Olha como isso foi rapidamente conectado com o estilo de vida das pessoas. Exato. Olha como isso foi conectado com outras áreas da saúde, né? Isso é uma coisa que não pode se perder. Eu tenho que te agradecer por isso, porque eu acho que você fortalece a mensagem que eu tenho para os jovens, é você não esquecer que você está tratando um ser humano.
Perfeito. A tecnologia ela não pode atropelar essa parte da humanização do tratamento. De jeito nenhum. Ela tem que complementar, mas ela não pode atropelar. De jeito nenhum. E tem que tomar cuidado com isso, porque ela é fascinante. Sim. Ela atropela fácil. Sim. Né? Sim. E saber escutar. Escuta assertiva. Escuta assertiva. E os jovens precisarem também de olhar mentores, não com a minha idade, mas com um tempo de carreira que traga significado para eles. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Olhar para gente que já está, não na internet, mas que está nos livros, que está, né, nas referências que são importantes, que estruturaram muita coisa do que a gente está vivendo hoje. Né? Legal, de valorização. Pô, escolha bem as suas referências, saiba escolher as suas referências. Lógico que você vai analisar isso tudo e você pode olhar e analisar, eu estabelecer, essa pessoa, ela é a minha referência, pelo tempo, pela dedicação, pela empatia, pela afinidade, pela titulação, pela qualidade do trabalho, por você se espelhar, por você se inspirar, por você querer modelar. Mas guarda isso, o tempo é a melhor pós-graduação que você pode ter e é a pós-graduação que você deve valorizar. Falamos aqui na geração 40 anos, Carlos Giardia, melhorou? Melhorou muito. Que deixou o recado para os profissionais que vão trabalhar até 2060, 2070. Saiba escutar seus pacientes, saiba escutar o ser humano que você está atendendo, escuta ativa. E cuidado, porque ele é um entusiasta, ele gosta de tecnologia, mas cuidado para que a tecnologia não atropele a humanização no tratamento. Grande. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu legado. Obrigado pela pelo sua seu oportunidade. propósito. Valeu, meu irmão. A gente está sempre junto. Obrigado. As próximas gerações vão escutar. Isso aqui vai ficar para o tempo, cara. É atemporal. E pode ter certeza que você está colaborando muito com a continuidade da nossa profissão. Que bom. Viu, Carlão? Feliz. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, mais uma cara. vez. Valeu, gente. PVCast aqui, geração 40 anos. Saber escutar quem já viveu, hein? Só pode falar do futuro quem viveu o passado. Um grande abraço para você. Valeu.